Vire no coração. Bom dia, graças a paz, você que está aí através do Facebook. Daqui a pouco mais estaremos também colocando nosso vídeo no YouTube. Aproveitando, eu quero convidar você para estar se inscrevendo lá no nosso canal. Você procura lá no YouTube PR Newton Nogueira, Newton com NEW, ou então NAC Mangaratiba, NAC Mangaratiba, e você vai encontrar lá o nosso canal no YouTube. Se inscreva, dê lá o seu like, aperte lá o sininho para quando nós publicarmos um vídeo você poder estar compartilhando, comente os nossos vídeos, faça parte dessa nossa família. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba, Praia do Sacro, Rua Paraty 54, Praia do Sacro, Mangaratiba. O Núcleo Avançado Cristo Vive faz parte da Igreja Evangélica Cristo Vive, lá na Rua Maricá 320, Campinho. Você também pode fazer uma visita à nossa sede, se você estiver no Rio. Você pode estar indo lá na nossa sede todo domingo. Tem lá culto às 9 da manhã, às 18 horas. O apóstolo Miguel Ângelo está lá com toda uma equipe para recebê-lo. E quando você estiver aqui pela área de Mangaratiba, vem estar conosco. Nós estamos na Rua Paraty 54, Praia do Sacro, Mangaratiba. Eu costumo dizer que o Núcleo Avançado Cristo Vive aqui em Mangaratiba é o seu lugar de refúgio na Costa Verde. Vem estar conosco, venha nos fazer uma visita. Nós estamos aqui toda terça-feira, às 19 horas, nosso curso de oração. Quinta-feira, 19 horas, os estudos das doutrinas da graça de Deus. E domingo, às 9 horas, louvor, adoração e ministração da palavra. Já tivemos o nosso período de louvor, já tivemos o nosso período de estarmos participando na obra do Senhor, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Quero deixar você bem à vontade, se sentir desejo no coração de estar semeando nessa obra. Você pode fazer presencial, nos fazendo uma visita, será muito bem-vindo, ou então através do Pix, que você pode usar o Pix, que é o meu telefone, que é o 21 984 84 3969. Você pode estar participando conosco. Temos muitas obras aqui sendo realizadas e você pode estar participando, você pode estar semeando aquilo conosco. Então, quero já, aproveitando e declarar para você um domingo abençoado, uma semana repleta das bênçãos do Senhor. Mas agora eu quero te convidar a estar participando conosco dessa mensagem que tem como tema uma atitude de fé. E queria convidar você a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7, e a palavra como tema, uma atitude de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pai querido e amado, mais uma vez, Senhor Deus, aquietamos o nosso coração para ouvir a Tua palavra, para aprender de Ti. Sabemos, Pai, que o Senhor tem um propósito em cada vida aqui presente, em cada vida que está ouvindo e vendo esse vídeo. Sabemos, Pai, que o Senhor tem o nosso nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Somos um povo separado, somos um povo escolhido, e temos a missão, Senhor, de estar divulgando essa Tua palavra. Então, Pai,
que o Senhor possa dar a cada um, Senhor, que está tendo acesso hoje a essa palavra e terá acesso nos dias, porque ela estará através das redes sociais, conhecimento da tua palavra, e que essa palavra ela frutifique e que ela faça a diferença. É o que eu já declaro, o que eu já te peço e te agradeço, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Nós estamos estudando aí o livro de Hebreus, estamos estudando sobre os heróis da fé, já falamos de Abel, já falamos de Enoque, e hoje nós vamos falar de Noé. Essa história de Noé todo mundo conhece, por escola dominical, por livros, mas nós precisamos ter essa palavra como uma fonte de força, de incentivo para que nós continuemos, até pelo mundo que estamos vivendo. E nós precisamos começar esse nosso encontro lembrando o que diz o versículo que acabamos de ler. Primeiro, diz que Noé era um homem temente a Deus. Então nós precisamos ser tementes a Deus. Segundo, diz que Noé divinamente instruído. E mais na frente nós vamos entender tudo, o que disso tudo, mas também precisamos ver e ser divinamente instruídos. Saber o que o Senhor está falando a cada um de nós. O que Ele está nos preparando, para que Ele está nos preparando. E quem era Noé? Na lista de heróis da fé, ele é o terceiro. Noé vivia na fé e Noé vivia por fé. Foi o primeiro filho de Lameque, neto de Matusalém. Quando completou 500 anos, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Com 500 anos, Noé gerou 3 filhos. Vamos até Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Do versículo 25 ao versículo 32. Diz assim: Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Então, nós já temos que começar aqui a entender uma coisa. Noé, ele tinha irmãos e irmãs. Porque a palavra diz aqui que o pai dele gerou depois filhos e filhas. Então você já imagina quando ele recebe a ordem de fazer a arca, porque o Senhor vai acabar com toda a raça humana,
que vai apenas salvar ele, a mulher, os filhos e as noras, imagina a cabeça dele, né? Tem irmãs, provavelmente irmãos, sobrinhos, sobrinhas e a família inteira está nesse grupo aí. Então, Noé pertencia à 9ª geração depois de Adão. E Deus disse a Noé: vai haver um dilúvio. Mas Noé não sabia nem o que era dilúvio. Não tinha noção nem do que era dilúvio. Porque nunca tinha chovido. Então vai haver um dilúvio, vai haver um derramar de águas. Talvez chovesse, respingasse, mas não em potencial. Hoje nós que moramos aqui, quando diz, vamos ter aí ondas de 3 metros, maré está alta, a gente já fica preocupado, porque imagina quando começa a chover e não é um dilúvio. Já passamos aqui situações de ver a água entrar na igreja, entrar aqui em casa, porque choveu, a maré estava alta, mas ali não vai haver um dilúvio. O que é dilúvio? Ele não sabia o que era um dilúvio. Imagina você algo aí que você nunca tenha visto e diz, vai haver. Né? Vai cair um cometa em Mangaratiba. E tanto lugar, mas mar vai cair exatamente. Então ele não sabia o que era dilúvio. Mas mesmo sem saber o que era o dilúvio, o que Noé fez? Noé aparelhou a arca. Da criação de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, até Noé ser instruído a fazer essa arca, se passaram 1.500 anos. Então talvez até a própria história de Adão e Eva já tivesse passando. Mas lá no versículo 6, no capítulo 6, do versículo 13 ao versículo 19, aí do livro de Gênesis, diz assim, está no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 13 ao versículo 19, diz assim: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com a terra. Então vai acabar com tudo. Nada parecido com os dias de hoje. Faz uma arca de tábua de cipreste, nela farás compartimentos, e calafetarás com betume por dentro e por fora. Desse modo a farás de 300 côvados, será o comprimento, 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos, e de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para conservares vivos contigo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode dizer assim, pastor Nilton, a gente já sabe a história de Noé, de qual salteado. Eu conheço a história de Noé da frente para trás e de trás para frente. E o senhor mais uma vez vai contar essa história para a gente? Aí eu quero dizer uma coisa para você. A diferença da história de Noé para você ouvir a história dos 3 porquinhos, que todo mundo conhece também,
né? O porquinho que fez a casa de palha, o porquinho que fez a casa de alvenaria, né? Então todo mundo conhece a história. A diferença de você ouvir a história de Noé para a história da Bela Adormecida, que um belo dia o príncipe encantado apareceu montado num grande cavalo alazão, deu um beijo e a princesa foi feliz para sempre. A diferença de você ouvir a história de Noé para a história da Branca de Neve e tantas histórias que nós temos aí no conto de fadas é que a história de Noé não é um conto de fadas. A história de Noé é uma realidade e ela tem que entrar na minha vida e na sua vida como de uma forma que te traga força. Que você olhe e tenha Noé e os tantos heróis da fé, que você tenha eles como exemplo, para que te fortaleça quando começar a acontecer as vicissitudes da vida, que uma hora acontece, porque hoje está tudo bem, amanhã pode não estar, hoje pode estar tudo mal e amanhã com certeza vai estar tudo bem, mas que você tenha força para enfrentar, para que você tenha força para passar, porque uma coisa eu vou te dizer, a história do Três Porquinhos é uma história, e eu aprendi há alguns anos, nas minhas primeiras aulas de português, que a história dos Três Porquinhos é uma história com E, e uma história com E é conto de fadas, mas a história com H é uma história verdadeira. Então, nós temos que entender que essa história de Noé é uma história verdadeira. Ainda que muitos tentem dizer que não. Mas a arca não foi achada até hoje. Mas tem noção de onde ela parou. O fato aconteceu. E já se vão 2023 anos da crucificação de Cristo. E se não fosse nós estarmos lembrando e falando, também já estava talvez caindo pelo esquecimento. Então você também é responsável para poder, através da sua vida, as pessoas entenderem que quando se vive por fé, com certeza, as coisas começam a acontecer. Dizem os historiadores que possivelmente houvesse na Terra, no tempo de Noé, aproximadamente de 8 a 100 milhões de habitantes. Então você imagina aí. Desses 8 a 100 milhões de habitantes, apenas Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. 8 pessoas. E mais um casal, macho e fêmea, de cada animal. Foram colocados lá. No versículo 5, Gênesis capítulo 6, versículo 5 ao versículo 8, diz assim. No versículo 8 já começa, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eu quero dizer para você nessa manhã o seguinte: que o Senhor tem achado graça em mim, achado graça em você. Com certeza achou. Por que eu digo que com certeza achou? Porque Ele deu o seu Filho para que morresse por mim e por você. E tem gente que está chacota, tem gente que não está nem aí. Tem gente que brinca, né? Passou-se aí início do ano, aí período de carnaval, brincaram mais uma vez. Fizeram chacota com o nome do Senhor. Em São Paulo, uma escola de samba fez chacota com o Espírito Santo. Estão brincando. Mas essa fatura vai ser cobrada. Cedo ou tarde, essa fatura vai ser cobrada.
E eu ouso dizer, mais cedo do que você possa imaginar. Vocês lembram? 2020, início do ano, o que aconteceu? Brincaram, fizeram chacota com o nome do Senhor. Enfrentamos 2 anos de pandemia. 2 anos de pandemia. Pastores foram presos porque fizeram culto, igrejas foram fechadas, pessoas morreram. Nós tivemos perda na família. Eu tive internado, a pastora Ana teve internado, graças a Deus estamos aqui. Mas tivemos perda na família, perdemos amigos, por culpa, não nossa, mas de pessoas que brincaram com o nome do Senhor. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Não era diferente no tempo de Noé. Estavam lá aí vivendo, ó, uma geração, ó. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não acontecia nada. Amanhã eu resolvo. Amanhã eu vou para a igreja. Amanhã? Você tem certeza que você vai estar vivo amanhã? Então, amados, o Senhor fala aqui que ele se arrependeu, né? Versículo 6, então se arrependeu o Senhor. E aí você pode dizer, pastor, Deus se arrepende? Esse arrependimento é uma palavra antropomórfica, é uma palavra, é uma expressão humana. Porque Deus não se arrepende do que ele faz. Mas é uma expressão humana, é uma forma que ele encontrou de falar com Noé. Noé, não dá mais, Noé, tô arrependido. Eu imagino, né? A gente fecha os olhos assim e cria lá. Deus falando, Noé, tá bravo, eu não aguento mais. Olha só como é que está isso aí. E só escapa você, sua mulher, seus 3 filhos e suas 3 noras. E um casal. O restante eu vou acabar com tudo, mano. Essa geração corrompeu. Olha, mano, não tem mais jeito, mano. Não adianta. Não adianta recorrer mais nem à justiça, porque a justiça, ó, acabou. Nada parecido com o dia de hoje. Eu vou acabar com tudo. E você vai fazer, Noé, uma arca. E essa arca, ela media aproximadamente 135 metros de comprimento. E num lugar que nem praia tinha. Serviu ainda de chacota. Como muitas vezes as pessoas riem de mim, riem de você. Ai, um sol desse, a praia ali pertinho, menos de 1 quilômetro, estavam lá na igreja. Na igrejinha. 25 metros de largura, 15 de altura, isso aí dá mais ou menos um prédio de 5 andares, né? Calculando aí que cada andar tenha 3 metros de altura, do pé ali, né? Então dá mais ou menos um prédio de 15 andares. Então, nesses 15 metros de altura, você vai dividir em 3 compartimentos. 1º, 2º e 3º andar. Tem uma coisa, não tem elevador não, tá? É na escada. Você vai subir na escada. Essa arca, ela pesava aproximadamente 150 toneladas, vazia, sem tripulação e sem os animais que ali seriam colocados. Então você calcula aí o elefante, a girafa, aí, o hipopótamo, essa turma toda. Era um grande caixote meio arredondado, que não tinha GPS, não tinha motor, não tinha vela, não tinha leme. Noé levou 120 anos construindo essa arca.
Porque Noé pensou assim, bom, é Deus que está falando. Está mandando eu construir uma arca. Que ele vai mandar um dilúvio. Se Deus está falando, eu vou fazer. Imagina no dia de hoje. Se Deus diz para você, constrói uma arca. Imagina, nós estamos aqui perto da Serra do Piloto, lá em cima. Já se diz serra, bem lá em cima. Aí Deus diz para você, constrói uma arca. Passa as medidas, certinha. O que você faz? Senhor, como é que eu vou descer esse negócio aqui lá para botar na água? Não, eu vou mandar um dilúvio. Imagina aí. Que isso, Senhor? Vão rir de mim. Vão rir de mim. Deus muitas das vezes está falando contigo, meu filho, ó. Quero conversar contigo. Vai lá, vai em tal lugar, sai desse caminho. Não vão rir de mim. Noé não pensou nisso. Noé fez o quê? Se Deus está falando, eu vou fazer. Levou 120 anos construindo a arca. Para usar em um dilúvio que ele nem sabia o que era. Mas ele diz, se Deus está mandando, eu vou fazer. A arca levou 1 ano flutuando. Noé foi instruído sobre o juízo, está lá em Gênesis capítulo 7, versículo 23. Diz assim: assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem, o animal, os répteis e as aves do céu foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. No versículo 11, aí do capítulo 7, diz assim: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Você imagina isso? Foi, desculpe o termo, foi água para mais de metro. E foi muito metro mesmo. Versículo 12. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse momento, nesse mesmo dia, entraram na arca Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Ele e todos os animais segundo as espécies, todo o gado segundo suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies e todos os pássaros e tudo que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Por que o Senhor fechou a porta? Do mesmo modo que muitas das vezes as coisas acontecem, aí a pessoa faz alguma coisa, ou acontece alguma coisa, Deus fala, perdoa. Mas aquele sentimento fica, e aí às vezes a pessoa está precisando, você vai lá. Se Deus não tivesse fechado a porta, o que Noé ia fazer? Aquela arca ia afundar. Porque na hora que ele visse a água subindo, na hora que ele visse as pessoas desesperadas, ele ia fazer o quê? Ele ia abrir a porta da água. E às vezes as portas se fecham e Deus diz para você, não olha para trás. Segue o teu caminho. Vai em frente. Porque porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Às vezes o Senhor fechou uma porta de emprego para você e você está chorando, você está aí reclamando, está aí lamuriando, mas Deus está dizendo,
Para de chorar, porque a porta que eu vou abrir é muito melhor. Talvez Noé tenha falado, Senhor, poxa, mas olha, ficou tanta gente aí para trás. Ele não era insensível, ele era um homem temente a Deus. Mas não era insensível. Ele deve ter pensado, meus irmãos, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, minhas cunhadas, a família, os amigos. Nós só falamos, não dá, não é? Esse povo está corrompido. Esse povo precisa acabar. E vamos começar tudo de novo. Lá no versículo 22, aí do capítulo 6 de Gênesis, diz assim: assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Às vezes você é mandado para um lugar distante, distante da família, distante dos amigos, distante dos parentes, distante de tudo, distante de tudo. E Deus diz, olha, vai. E aí você fica sem saber, sem entender. Mas você vai. Você vai porque se você pensa o quê? Bom, se Deus está mandando, eu vou. E muitas das vezes você não entende, nós não entendemos. Por que isso acontece? Mas porque Deus quer fazer algo diferente. E esse algo diferente, Ele quer usar você naquele lugar. Lugar desconhecido. No caso de Noé, era começar uma nova vida. Quanto tempo? Não sei. Você imagina aquele grande barco, aquela grande arca, começando a subir. E ela vai subindo e ela vai fazendo o que? Ela vai batendo. Ela vai batendo em pessoas que estão tentando escapar de alguma forma, mas não vai conseguir subir 15 metros de altura, não tem nada por fora. Ela vai batendo em rocha, ela vai batendo em barracas, em animais, ela vai batendo em árvores. E cada batida que dava, aquilo devia balançar para tudo quanto era lado. E Noé ali dentro, sem saber o que estava acontecendo, porque só sabia que estava chovendo muito, ainda não era hora de ver, e isso foi durante um ano. Só que chegou o momento que aquela arca subiu tanto, ultrapassou aquelas barreiras, e você vai ultrapassar as barreiras. E eu me lembro que quando eu servia ao corpo de fuzileiro, nós aprendemos o hino da Marinha que dizia: qual cisne branco e noite de lua, vai navegando. E muitas das vezes, no hino você ouve que sob um céu azul, porque ele vai navegar de dia, de noite, e aquele mar tranquilo. Chegou uma hora que aquela arca começou a andar por um lugar tranquilo. E quando foi o momento dessa arca parar, a água baixou, mas ela parou sobre o monte. E ali se estabilizou, e ali começou um novo tempo para Noé. Um ano depois, você imagina um ano. Às vezes nós passamos por um problema que dura um mês, uma semana, às vezes é um problema momentâneo de um dia, e parece que é uma eternidade. Noé passou um ano dentro daquela arca, com todo tipo de animal, tendo que dar comida e automaticamente conviver com os momentos que os animais faziam as suas necessidades. E não poderia deixar para lá, tinha que limpar, tinha que fazer com que a coisa ficasse pelo menos habitável, porque não era só os animais, era ele e a sua família.
Então, amados, é o que eu falei no início, quando nós ouvimos essas histórias, a história desses homens, tem que gerar em nós força, tem que gerar em nós inspiração para enfrentar. Hoje você pega o seu celular, ou você liga o jornal, e aí há 2 anos atrás fica em casa, fica em casa, fica em casa. E as notícias eram, morreu 1.000, morreu 2.000, morreu 3.000, morreu 4.000. Era só isso que a gente sabia. E as pessoas começando a entrar em pânico. Mas quando você conhece essas histórias, irmãos, vai passar. E essas histórias, ela tem que gerar força, ela tem que gerar inspiração. E o que nós vamos ver hoje, sendo pregado nas igrejas, só faz afastar o homem cada vez mais do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você, não duvide de Deus. Noé teve um ato de fé, e um ato de fé glorioso. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 32, Hebreus capítulo 11, versículo 32, nós vamos ver alguns exemplos. Me diz assim, vamos ler o versículo 31, pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias. E que mais direi? Certamente que faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessa, fecharam a boca do leão. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Esses homens, eles têm que gerar em nós inspiração e força para enfrentar. Tem que servir de alimento, tem que servir de encorajamento para que nós possamos pôr em prática esse dom que o Senhor nos deu, que é o dom da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu imagino, preparando a mensagem, eu coloquei aqui, Noé, você já leu Jeremias 29, 11? Claro que ele não leu. Ele viveu bem antes de Jeremias, né? Ele viveu bem antes. Mas é como se o Senhor dissesse para ele assim, Noé, fica tranquilo. Eu tenho pensamentos de paz a teu respeito, Noé. Tenho pensamentos de paz para você e para a tua família. Do jeito que está, Noé, não vai ter como sustentar esse mundo. Você vai ter problema, Noé. Do jeito que está, vai virar uma bagunça. Eu tenho pensamentos de paz a teu respeito. Não tenho pensamento de mal a teu respeito. E esse versículo serve para nós, Jeremias 29, 11. Eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Vamos dar uma caminhada na nossa mensagem. Quando o apóstolo Paulo começou a pregar o Evangelho, que são as epístolas da graça, dada a Paulo para nós que somos gentios, quando ele começou a pregar o Evangelho, logo apareceu os judaizantes que misturavam a obra de Cristo com os ritos judaicos. E aí estava bem próximo, né? Tudo ainda estava bem próximo, o judaísmo ali, e já queriam misturar, começaram a misturar. Mas hoje, o que nós vemos é o quê? Uma mistura dos ritos judaicos com a obra de Cristo. Igrejas que estão misturando a lei com a graça. Quando a palavra de Deus diz que um pouco de fermento leveda
toda a massa. Nós não estamos longe dessa realidade. Eles queriam, naquela época, fazer o quê? Diminuir a importância do sacrifício da cruz que foi feito por Jesus. Não é diferente nos dias de hoje. Porque se eu não jejuar, porque se eu não subir o monte, porque se eu não batizar, porque se eu não fizer, porque se eu, para mim e para Cristo, nada. Que nada, sacrifício da cruz, nada. Homens que vivem o dia de hoje, que não tem sangue nas veias, mas sangue judaico nas veias, mas preferem usar lá os termos que acham bonito. Eu quero que você entenda uma coisa. A palavra do Senhor é bem clara. Viva por fé. E aí o apóstolo Paulo começa a pregar a palavra lá em Gálatas capítulo 1. Vamos lá comigo, Gálatas capítulo 1. Versículo 6 ao versículo 9. Diz assim: Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9. O apóstolo Paulo fala para a igreja da Galácia: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça, na graça de Cristo, para outro evangelho. E nós poderíamos falar isso para qualquer pessoa hoje. Me admira. Pessoas que muitas das vezes passam pelo nosso meio, ouvem a palavra, conhecem a graça, mas, sabe, num jeitinho malicioso, vem lá alguém, fala alguma coisa, a pessoa se rende a um evangelho que não tem nada a ver. Que na hora que vem os embates, aí faz biquinho e vai para casa. Ah, não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de pastor. Não marquei Deus não, a grande desculpa é essa. Eu não marquei, esquece. Que a palavra de Deus diz: não deixei de vos congregar, não deixa de estar junto, até porque fortalece. Tira lá o carvãozinho do meio da churrasqueira e põe de lado. A churrasqueira vai continuar assando sua carninha numa boa, aquele carvãozinho vai, brasileirinho ali, vai apagar. Quando você está fora da casa do Senhor, vai esfriando. Quando você está na casa do Senhor, os problemas vêm, mas você diz: pela graça eu sou salvo, mediante a fé. E é com fé que eu vou vencer. Sou mais que vencedor. Sou raça eleita. Ah, você não vai. Sou raça eleita. Sou sacerdócio real. Sou nação santa. Essa mentira que chegou sobre a minha vida já caiu por terra em nome de Jesus. Ah, não, mas o juiz falou, já está declarado que o Senhor colocou a mão e o processo vai passar para cima. Então, amados, o apóstolo continua no versículo 7. O qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Olha, se você leva aí uma vassoura para varrer as doenças da sua casa, não tem que varrer, a doença já foi cravada na cruz do Calvário. Bota uma fitinha como proteção. A proteção é o Espírito Santo que habita em você, é o sangue de Cristo que foi derramado por você. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue o evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, seja maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. O apóstolo Paulo está alertando a igreja dos Gálatas
que o Evangelho de Cristo é um só, e que a tentativa de transformar esse Evangelho recebido de Cristo através da inclusão das práticas judaizantes, doutrinas de homens. Amados, as práticas judaizantes de hoje são para os judeus. Nós não somos judeus. A inconstância dos Gálatas era a falta de um relacionamento íntimo com Deus. E pessoas acham que relacionamento íntimo é jejuar, é subir um monte. Mas muitas das vezes está jejuando, está falando mal do amigo. Está subindo um monte, desce, arruma uma confusão dentro de casa. Sobe um monte no sábado e de domingo até o próximo sábado, ó, siricozinho de samba no pé. Carnaval passou, tinha crente lá, na avenida. O fluido que eu recebo daqui, o fluido pega fogo. Então, amados, pessoas tentam incluir alguma coisa. Olha, o carocinho de feijão, o óleo ungido. E eu cansei de presenciar em algumas igrejas pessoas roubando, quando a palavra de Deus diz o quê? Não roubarás. O óleo ungido. Roubando o óleo ungido. Já está pecando 2 vezes. Né? Então, doutrinas de homens. E Paulo alerta, ó, tudo isso está fadado à maldição. É anátema. As igrejas que hoje fazem isso estão vivendo em maldição. Porque a palavra de Deus fala isso. A inconstância deles era por uma falta de relacionamento íntimo. E muitas das vezes a inconstância das pessoas é falta de relacionamento íntimo com Deus. Quando não buscamos um relacionamento íntimo com Deus, nos tornamos frágeis. Qualquer coisinha nos derruba, nos afeta. Somos sujeitos a manipulações de homens que tentam transformar o Evangelho de Cristo. Estamos aí cheios de muitos aí fazendo isso, tentando transformar o Evangelho de Cristo. Gênesis capítulo 6, versículo 12 a 13. Vamos lá, Gênesis capítulo 6, versículo 12 ao versículo 13. Amém? Diz assim: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e este farei perecer juntamente com a terra. O que nós vemos hoje é violência. Né? Eu falei domingo passado, pessoas estão com o celular na mão, e muitas das vezes, para filmar, vê lá alguém morreu, vai lá filmar. Vê um acidente, em vez de correr para ajudar a socorrer, vai filmar. O ser humano esfriou. O amor está, ó. Amor? O que é isso? O que é amor? Alguém sabe o que é amor? Talvez se Deus falasse, ó, vou derramar amor sobre a terra. Que é isso, Senhor? Amor? Que negócio é esse? Como é que é? Põe na panela, come-se? O amor já se esfriou há muito tempo. Continuando aí, versículo 14. Aí o Senhor vai instruir a Noé: faz uma arca de cipete, nela farás compartimento, que ela federás com betume por dentro e por fora. Desse modo farás de 300 côvados, serás comprimento de 50 de largura, altura de 30. Farás ao redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta colocarás lateralmente, farás partimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus, e tudo há de desaparecer.
Hoje nós vivemos o mesmo tempo. Hoje nós vivemos o mesmo tempo. Eu quero dizer uma coisa para você, não duvide. As igrejas nem falam mais nisso, né? Não se fala mais nada. Ó, Jesus estaria, está todo mundo indo. A palavra de Deus diz, quando disser, ó, Jesus estaria, não vá. Não vá. Ele nem, não vem mais nessa terra. Agora, põe a sua vida de acordo com a palavra do Senhor. Sabe? Porque você vai encontrar com Ele nos ares. Ele agora não vem mais aqui. Agora é você que vai. É você que vai encontrar com Ele. E como é que vai ser isso? Tendo uma vida diante do Senhor correta. Tendo comunhão com o Senhor. Tendo intimidade com o Senhor. Ouvindo a voz do Senhor. Como um dia Noé ouviu. Como um dia Abraão ouviu. Ouça a voz do Senhor. E Ele tem falado contigo, Ele tem falado comigo, Ele tem falado com todos nós. Hoje em dia não tem como você dizer, eu nunca ouvi falar de Jesus. Tem sim, você está vendo esse vídeo. Tem sim, porque ontem você ligou o rádio e sem querer você passou por uma rádio evangélica. E lá estava um versículo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E você ouviu falar que Ele está contigo. Tem sim, porque você tem enterrado a sua vida na bebida, nas drogas, tem jogado toda a sua vida e o Senhor tem mandado alguém dizer, Ele tem coisas grandes para fazer na sua vida. Tem sim, porque você está andando em caminhos que você sabe que é errado. Mas o Senhor está dizendo para você, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem sim, porque você tem andado em tudo quanto é canto, mas o Senhor tem dito para você, olha, cuidado, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Mas tem pessoas dizendo para você, não é bem assim não. Se você botar atrás da porta uma espiga de milho pendurada, se você colocar o olho de boi dentro da água, se você colocar isso aqui e ali, se você usar uma fitinha amarrada no seu pulso, se você subir um monte, se você descer um monte, mas eu quero dizer para você nessa manhã, se você não tiver intimidade com o Senhor, nada disso tem valor. Porque o maior sacrifício já foi feito lá na cruz do Calvário, quando Ele deu a vida dele, por mim e por você. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo o mesmo tempo de Noé. O mesmo tempo. E a tendência é daqui para frente piorar cada vez mais. Mas eu quero dizer mais uma coisa para você. Não duvide, porque o juízo virá. O juízo virá. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9, para nós estarmos concluindo a nossa mensagem. Segundo livro de Pedro, o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9. Hoje em dia não se fala mais em pecado na igreja. Não posso, pastor. Pastor, tenho lá na minha igreja um irmãozinho lá, um irmãozinho lá que seja. Pastor, eu sei que ele pula a cerca, e o cara é bom, hein? Ele pula a cerca, às vezes a cerca até de arame farpado, ele pula. O cara é... Mas se eu falar, é um dízimo forte, pastor. Aí, como é que eu vou fazer, meu amigo? O Senhor é contigo. Anda no caminho. Deus vai fazer brotar água lá no deserto, lá na rocha. Mas vai aparecer e você vai... Não, pastor, eu tenho um irmãozinho lá na igreja que ele faz lá uns cambalachozinhos, de um lado, de outro, ele... dá um jeitinho, ele passa uma nota, ele faz, ele acontece.
Mas, se eu falar... Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 9, diz assim: amados, esta é a hora, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Apóstolo Pedro escrevendo. Em ambas, procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida. É o que nós temos feito aqui na igreja. É despertar a sua mente esclarecida para dizer para você que o Senhor tem o seu nome escrito no livro da vida. É para dizer para você que o teu nome está lá escrito desde antes da fundação do mundo, que Ele já te predestinou, que Ele já te salvou, que Ele deu a vida dele por você. Você tem uma mente esclarecida. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 em diante. Versículo 2: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Por isso que eu estou dizendo, você tem que leia a palavra do Senhor. Leia. Crie esse salutar hábito para que você possa criar mais intimidade com o Senhor, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores. Será que eles estão por aí? Escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Jatinho para lá, jatinho para cá, jatinho fica, jatinho vai, e vamos que vamos. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa mais, que não deveis vos esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo. Entesourados quer dizer acumulados. Entesourados vem do verbo entesourar, o mesmo que guardado, acumulado, amontoado. O que o apóstolo Pedro está querendo dizer? O Senhor fez uma promessa: com água, nunca mais. Mas agora é com fogo. Como é que vai ser isso, pastor? Vai abrir o céu, vai derramar um grande galão de gasolina e o Senhor vai riscar um aparelho de fósforo? Não sei. Pode ser? Como é que vai ser isso, pastor? Uma grande nação para outra nação, e agora bomba nuclear voando de um lado para o outro e... Não sei. Só sei de uma coisa. Versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição de homens ímpios. Nós não vamos estar lá, eu sei disso. Somos separados. Eu ontem, conversando com o senhor médico, depois eu disse para ele uma coisa, eu me surpreendi em meio à nossa conversa. Aí, o quê?
quando o Senhor disse, pergunte a ele. Ele contou contando uns casos que já aconteceram com ele, ginecologista, cirurgião, e no momento ele contou uma história e falou assim, pergunte a ele. Nós perguntamos, mas como ele? Pergunte a ele. E ele, por que a surpresa? Porque médico se acha Deus, não todos, claro, evidente. Mas, respeito, trabalho na área de saúde, respeito a todos, mas infelizmente essa é a verdade. Assim como também muitos pastores se acham o dono da verdade. Com certeza vão ouvir essa mensagem e vão dizer, mais um maluco. Mas eu quero dizer uma coisa para você, a palavra do Senhor não mente. O Senhor um dia disse, olha, vou mandar meu filho, hein? Vou mandar. Isaías, fala aí. Isaías falou, sofreu. Jeremias, fala aí. Falou. E assim ele foi dando para os profetas. Fala, avisa. Ninguém deu ouvido. Jesus veio. Aí ele veio lá, viveu no meio, fez os ministérios dele, 3 anos, milagres, o que aconteceu? Foi crucificado. Soltaram lá Barrabás e crucificaram Jesus. Mas ele disse, eu vou morrer. Mas com 3 dias eu vou reconstruir. Aí soltaram, ele foi crucificado, morreu, ao 3º dia ele. E aí ele disse, olha, eu vou ser assunto aos céus, mas eu vou deixar o Consolador. Mas eu vou voltar para buscar a minha igreja nos ares. Ele vai voltar. Pode ser hoje, pode ser daqui a 1000 anos. Nós vimos na palavra. 1 ano para o Senhor, um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Você não sabe a hora. Eu sei que o Senhor tem procurado os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que nós possamos ser encontrados como verdadeiros adoradores. Assim como um dia o Senhor olhou, viu meu servo Jó, íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Assim como um dia ele inspirou a Noé, porque Noé andava diante do Senhor. Um dia, como ele disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. A terra que Abraão fez, passou a mão e foi embora. Mas um dia ele falou para ele, agora é hora de você me dar seu filho. Abraão foi. Ande no caminho do Senhor. Se desvie do mal. Você não é criança. Crie para você defesas que te livrem dessa situação. Saiba que o Senhor é contigo. Você pode até dizer, como eu já cansei de ouvir, pastor, você fala isso, que você não tem problema. Vem ver comigo. Vem conhecer um pouquinho da minha história. Vem me fazer uma visita. Quer ouvir a minha história? Liga para mim. 21 984 84 3969. Eu te conto a minha história. Vem aqui me conhecer. Saiba que o Senhor é contigo. E Ele tem coisas grandes e firmes para a tua vida. Tudo isso vai passar. O tempo vai passar. Um dia, mais breve do que você pode imaginar, o Senhor vai levar a sua igreja. E a igreja não é denominação. A igreja é homens retos, íntegros, que temem a Deus e se desviam do mal. Que você possa colocar essa palavra no seu coração. Eu já quero profetizar para você uma semana abençoada, uma semana de vitória. Eu quero falar para você que ouviu essa mensagem até agora. O Senhor tem coisas grandes e firmes para fazer na sua vida. Talvez você esteja chorando, porque o médico deu uma notícia de que essa mentira que você chama de enfermidade não tem cura, pois o Senhor quer te curar. Talvez você esteja chorando, porque aquele processo está rodando, pois o Senhor vai movimentar, porque Ele é contigo. Ele só quer de você uma atitude. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. É só isso que Ele quer de você. Eis-me aqui.
Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém? Vamos nos colocar de pé, que essa é a vontade do Senhor para a tua vida nessa manhã. Porque assim diz o Senhor. Eu sou o pastor Nilton Nogueira. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Rua Paraty, 54, Praia do Saco, Mangaratiba. Venha nos fazer uma visita. Você é o nosso convidado, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse domingo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos levado a pastos verdejantes e lugares de descanso. Obrigado por essa palavra, Senhor. Eu quero te louvar e te agradecer. Eu quero declarar para você uma semana vitoriosa, uma semana abençoada, uma semana repleta das promessas de Deus na tua vida. Não duvide, porque Ele é o Senhor e Ele tem te chamado para viver a plenitude do seu amor e da sua graça. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em tua vida não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Dê uma linda salva de palmas do Senhor e até terça-feira, às 19 horas, nosso culto de oração. Quinta-feira, às 19 horas, estudo das doutrinas da graça de Deus. E domingo, louvor, adoração, às 9 horas, aqui no Núcleo Avançado Cristo Vive, Rua Paraty 54, Praia do Saco, Mangaratiba. Faça-nos uma visita. Graça e paz.